Craveiro Lopes. Francisco Higino Craveiro Lopes nasceu em Lisboa a 12 de abril de 1894, e faleceu também em Lisboa a 2 de setembro de 1964. Filho de João Carlos Craveiro Lopes e de Júlia Clotilde Cristiano Craveiro Lopes. Uma família de tradição militar. O pai foi combatente na Flandres e prisioneiro em Lalis. Durante a Primeira Grande Guerra Militar do regime do Estado Novo, exerceu funções de governador-geral da Índia e de comandante da região militar de Lisboa. Casou com Berta Ribeiro Artur e do casamento teve 4 filhos. Frequentou e concluiu o Colégio Militar. Frequentou a Escola Politécnica de Lisboa. Alistou-se como voluntário no Regimento de Cavalaria II. Como primeiro sargento cadete tira o curso de cavalaria na antiga Escola do Exército, ingressando posteriormente na Aeronáutica Militar. Tira o curso de piloto militar, na Escola de Aviação Francesa, em Chartres, sendo na altura promovido a tenente. Exerce as funções de instrutor de pilotagem, como capitão-piloto aviador. É colocado na Aeronáutica Militar, é nomeado diretor da Divisão de Instrução da Escola Militar. Voltando a exercer a mesma função em 1932. Como major, exerce as funções de chefe da repartição do Gabinete do Governador-Geral da Índia. Em 1933 ocupa a chefia do Gabinete do Governador-Geral da Índia. É governador interino do distrito de Damão, cargo mais tarde confirmado com as atribuições de intendente, sendo mesmo encarregado do Governo-Geral da Índia. Como tenente-coronel, comanda a base aérea de Tancos. Tira o curso de altos comandos e é chamado para o Instituto de Altos Estudos Militares com funções docentes. Em 1944 exerce as funções de comandante-geral da Legião Portuguesa. Em 1945 é eleito, pelo Distrito de Coimbra, representante na Assembleia Nacional, cargo que acumula com o de comandante da Base Aérea da Terceira. É promovido a brigadeiro. Em 1949, é promovido a general. Em 1951, é nomeado comandante da Terceira Região Militar, cargo que acumula com as funções docentes no Instituto de Altos Estudos Militares. Disputou a campanha eleitoral indicado pela União Nacional. Pela oposição democrática e republicana concorreu o almirante Quintão Meireles. O almirante Quintão Meireles desistiu. Foi forçado a retirar a sua candidatura na véspera das eleições. Procurava-se um sucessor para o Marechal Carmona, num momento político de melindre. Os militares estavam inquietos e a oposição também. Já se punha com alguma frequência a substituição de Salazar. Craveiro Lopes era, na altura, um ilustre desconhecido com uma folha de serviço exemplar, de grande integridade pessoal, leal e isento de manipulação política. Visto pela ótica do regime, Craveiro Lopes, talvez fosse o homem ideal para reunir em torno da sua figura o consenso das oposições. Ao ser eleito nada fazia prever que esta presidência acabasse por ser problemática, um verdadeiro estorvo, para o regime. Os problemas surgiram desde o início. Entre Craveiro Lopes e o presidente do Conselho as relações foram sempre frias e formais. O feitio das duas personalidades nunca poderia produzir relações amistosas. Poderia, no entanto, ter havido alguma empatia, o que nunca se verificou. Craveiro Lopes, com o decorrer dos anos, vai se sentindo cada vez mais humilhado e vexado. Os discursos eram modificados, os projetos recusados ou protelados, as convocações da presidência ao governo ignoradas.
Era uma personalidade que não estava habituada a ser apenas um elemento decorativo, a desempenhar um papel passivo, sem uma atuação direta e visível. Com Craveiro Lopes foi nascendo a esperança de mudança. Por meio de cartas, pedidos de reuniões, audiências davam-lhe conta do que se passava no país. Veiculavam a questão da censura, da falta de liberdade de reunião, da questão do sufrágio. Do outro lado, o regime não pretendeu nunca um presidente que quisesse exercer atividade governativa, ou que quisesse ter um papel ativo. A situação foi se tornando demasiado perigosa. Era necessário dar-lhe uma solução, antes que estivesse fora de controlo. Assim, o regime foi passando, a pouco e pouco, uma imagem negativa da personalidade de Craveiro Lopes, de forma a que pudesse ter justificação a sua substituição, em altura propícia. Foi dando uma imagem do presidente de inflexibilidade, de rigidez, de inacessibilidade. Acabou por ser conectado com a oposição ao regime, um homem disposto a substituir Salazar. Para passar esta última ideia, Mário de Figueiredo foi o homem ideal ao fazer circular uma conversa, dita particular, que Craveiro Lopes teria tido com ele. O ano de 1958 chegou. As eleições presidenciais também, tal como previsto pela Constituição. Craveiro Lopes ambicionava um segundo mandato e Humberto Delgado afirmaria mesmo que não concorreria se o presidente o fizesse. A União Nacional, no entanto, escolheu Américo Tomás. Craveiro Lopes é afastado. Recebe a distinção do bacharelato ainda em 1958. Uma forma de compensação? Talvez. Uma forma de exigir lealdade? De qualquer forma era distinção atribuída aos presidentes da República. No entanto, o seu envolvimento na tentativa de golpe militar de 13 de abril de 1961 é a manifestação concreta do seu inconformismo.